Bom dia, prezados irmãos, queridos amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos juntos mais uma vez. Sejam bem-vindos ao nosso Momento Sublime. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida hoje, ok? Hoje eu quero falar sobre um assunto que normalmente as pessoas não gostam de falar, não, né? Que é a realidade do pecado. E a nossa realidade diante da possibilidade do pecado, as consequências nós sabemos e precisamos tratar desse assunto constantemente, né? Não podemos ignorar esse fato. Nós somos pecadores por natureza. Desde Adão, o ser humano peca. E, entretanto, Deus que deseja abençoar o homem pecador, ama o homem pecador, odeia o pecado do homem, mas ama o homem pecador. E ele tomou providências para que a gente pudesse vencer o pecado, né? E tem uma passagenzinha, está lá no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 7, já falando sobre os desdobramentos da queda do homem, do pecado. Agora sobre Caim, filho de Adão e Eva, que também havia cometido um pecado grave, né? E ele está diante de Deus agora sendo confrontado, porque Deus confronta o homem no pecado. Deus não se agrada, Deus quer ajudar, Deus quer socorrer, Deus quer perdoar, mas ele não pode ignorar. Deus é santo, é justo, é perfeito, e nós precisamos lidar com Deus a respeito dos nossos pecados. Ele diz assim: se tivesse feito o que é certo, você estaria sorrindo agora, mas você agiu mal, e por isso o pecado está na porta à sua espera. Ele quer dominá-lo, mas você precisa vencê-lo. Tá? Então, nós temos aqui nesse versículo Deus conversando com Caim, avisando Caim a respeito do que havia acontecido e o que continuaria acontecendo se ele, Caim, não se consertasse, né? Então, Deus chega e diz o seguinte: se você tivesse feito o que é certo, ou seja, se você tivesse seguido as minhas orientações, porque você conhecia a verdade, se você tivesse feito o que era certo, né, então você estaria feliz. Agora estaria tudo bem com você, você estaria em paz, estaria em plena comunhão comigo, eu estaria aqui agora para conversar com você e abençoar você. Entretanto, você fez uma escolha equivocada. E aqui nós aprendemos que pecar é uma escolha. Ninguém peca porque inadvertidamente, né? Não, o pecado é pecado exatamente por isso, porque a pessoa decidiu pecar, contrariar a Deus, errar o alvo, fazer aquilo que Deus desaprova. Então, o pecado é é o estado mal da alma, e pecar é uma escolha. Caim poderia ter decidido não cometer aquele pecado. Estava diante dele a possibilidade de fazer a escolha certa, né? Mas aí Deus diz: mas você agiu mal. Se você tivesse feito o certo, você estaria feliz agora, mas você agiu mal. Você tomou a decisão errada. Você cometeu um grande erro. Você cometeu um pecado terrível, tá? Então, por causa disso, não só o pecado que você já cometeu, as consequências dele sobre você, mas, né, o pecado está na sua porta, né? É algo que está diante de você, à sua espera, tá? À sua espera. Quando Deus diz que o pecado está à porta, né, está dizendo que cabe a mim e a você abrir a porta ou não, ceder à tentação e cair em pecado ou não. Aí está a escolha. O pecado está na porta, bate constantemente. A nossa natureza pecaminosa é um atrativo. Somos fracos por natureza,
por causa dos nossos pecados. Então ele está lá constantemente, insistentemente batendo a porta. Então cabe a mim e a você abrir ou não abrir a porta, ceder ou não ceder à tentação. E Deus diz: Ele quer te dominar. O pecado quer te dominar. O pecado quer fazer uma arruaça na sua vida. Ele quer te dominar, mas você precisa vencê-lo. Então veja bem o que Deus está dizendo. O pecado é insistente. Satanás usa o pecado como estratégia para dominar você. E ele vai continuar insistindo. Ele não vai desistir nunca, nunca de fazer você pecar. Mas você pode dominar o pecado. Está diante de todos nós a possibilidade, né, de vencer o pecado. O pecado vicia, o pecado escraviza. Se a pessoa permitir ceder à tentação e cair, ela torna-se escrava do pecado. E esse pecado, ele vicia. Então a pessoa vai pecando cada vez mais, é uma bola de neve. Vai se afastando cada vez mais de Deus. Mas Deus diz: você pode vencer o pecado. Você pode vencer o pecado. Como? Orando, clamando por misericórdia, pedindo ajuda do alto, conversando com Deus, deixando o Espírito Santo agir na sua vida, temor ao Senhor. Isso nos dá condições de vencer as tentações. Precisamos pedir ajuda diariamente. Senhor, livra-nos das tentações deste dia. Dá-nos vitória sobre o pecado. E aquele pecado que nós já cometemos, Senhor, tenha misericórdia. Perdoa-nos. É assim que devemos lidar. Está diante de você abrir a porta ou fechar a porta para o pecado. Quando você abre a porta para o pecado, você fecha a porta para Deus. Quando você fecha a porta para o pecado, você abre a porta para o agir de Deus. E o agir de Deus na nossa vida significa vitória sobre o pecado. Pai Santo, é tudo que queremos, é tudo que buscamos neste vídeo. Clamamos por misericórdia. Ajuda-nos a vencer as nossas próprias fraquezas. Livra-nos das tentações. Dá-nos vitória sobre o pecado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amados. Temos todos um bom dia.